Boa noite, a paz do Senhor. Amém, amém. Como é bom podermos adorar a Deus e colocar nele a nossa confiança em todas as áreas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como podemos viver uma experiência de fé mais profunda. Agora, irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento, livro do profeta Malaquias, o capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 12. Livro do profeta Malaquias, o capítulo de número 3, versículos de 6 a 12. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que esse é um dos textos mais polêmicos das Escrituras. É um dos textos mais polêmicos porque ele é um dos textos mais mal usado pela igreja moderna. Ele é usado para falar tanta coisa, tanta bobagem. Ele é usado para tirar das pessoas dinheiro. Ele é usado para extorquir a igreja. Ele é usado para manipular a mente, o coração e às vezes até amedrontar o povo de Deus, para fazer com que as pessoas possam dar dinheiro. E ele é usado também para abastecer a ganância na vida das pessoas. Abastecer a ganância no coração das pessoas, a fim de transformar Deus em um mero abençoador financeiro, um gerente de banco, que faz com que você prospere. E eu começo então pedindo a vocês que estão aqui nessa noite, perdão pelas formas como a igreja ela tem ensinado esse texto. E quando eu falo a igreja, eu falo outras igrejas, não a nossa, graças a Deus, mas com certeza você já ouviu um absurdo a respeito desse texto. E eu quero desfazer isso hoje à noite. Eu quero mostrar para vocês a beleza que existe nesse texto. E nós estamos encerrando uma longa jornada durante todo esse ano, onde nós passamos por todos os livros do Antigo Testamento. Nós encerramos com louvor nesta noite essa grande jornada pelo Antigo Testamento. Então, todos vocês têm a grata alegria de se lembrar de como foi que Deus nos ensinou durante todos esses meses, por meio de cada um dos livros, e vocês foram abençoados, e mais do que isso, todos nós saímos de cada culto sabendo um pouco mais a respeito da palavra dele. E para encerrar, Deus nos deu essa palavra nesse livro, para podermos desfazer uma série de enganos da igreja e uma série de mau uso desse texto, e que Deus seja glorificado. Vamos ler então Malaquias, capítulo de número 3, eu leio os versículos de 6 a 12. Diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Deus, desde os tempos dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão aonde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto.
diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. O tema da mensagem hoje é vivendo acima da mediocridade. Vivendo acima da mediocridade. Nós temos meio que um padrão de vida cristã. Aquele padrão que as pessoas elas aplicam para si mesmas de maneira comportamental e religiosa, e que elas, ao estabelecerem um padrão mediano, dizem: tá tudo certo, tá tudo bem comigo, eu sou um bom crente e eu sou um bom cristão, eu estou andando bem, mas elas não buscam um aprofundamento, um crescimento contínuo. A vida cristã, ela não é uma experiência de mediocridade. Mediocridade é você andar na média. A experiência da vida cristã é uma experiência de desenvolvimento contínuo, de crescimento constante. Nós precisamos olhar para o nosso alvo, que é Jesus Cristo, e nós precisamos continuar avançando, crescendo, porque nós ansiamos ser como Jesus. Ele é o nosso modelo, e nós sabemos que um dia isso vai ser realidade, porque Deus vai nos transformar. Ele vai transformar a nossa vida, Ele vai transformar o nosso corpo, Ele vai transformar a nossa moral, e Ele vai nos tornar semelhantes a Jesus, porque esse é o objetivo de Deus, nos fazer cada vez mais pessoas parecidas com Jesus. Então nós não podemos nos contentar com a mediocridade, nós precisamos ansiar pelo desenvolvimento contínuo. Mas muitas vezes as pessoas, elas não têm esse anseio no coração. Aquele anseio que o salmista vai dizer: como a corça anseia por águas, assim o meu coração tem sede de ti, Senhor. Como aquele animal que vive nas montanhas e ele precisa descer as montanhas para poder tomar água por causa da sede, para saciar a sua sede. Assim como ele busca água para poder continuar vivendo, nós precisamos continuar vivendo na presença de Deus e buscando a sua presença cada vez mais, porque nós temos essa sede constante, essa fome constante de Deus. O livro de Malaquias vai nos lembrar que nós não devemos viver na mediocridade, que nós não devemos oferecer a Deus apenas a média, apenas o que sobra, apenas aquilo que a maior parte das pessoas oferece no dia a dia, sem buscar a melhoria, o melhoramento e o aperfeiçoamento constante. O livro de Malaquias tem esse nome, e o nome Malaquias significa o mensageiro, mas nós não sabemos muito a respeito do autor. Na verdade, nós não sabemos de onde ele vem, qual era a profissão dele, nem a sua cidade natal. Nós não sabemos muito dele, como sabemos de alguns outros profetas. Nós sabemos apenas que ele foi chamado por Deus para trazer uma mensagem poderosa, uma mensagem que vai ser repetida constantemente por Jesus e por todos os apóstolos no Novo Testamento. Ele é o livro mais citado no Novo Testamento. Foi o último dos profetas, de toda uma linhagem profética do Antigo Testamento. E depois dele, você tem 400 anos, mais ou menos, de silêncio profético em Israel, até a vinda de João Batista, até o nascimento de Jesus. Ele está num contexto também muito peculiar, porque o povo de Israel, ele tinha sido levado para a Babilônia, mas depois de 70 anos de correção do Senhor, porque eles haviam se afastado de Deus, e Deus enviou a Babilônia para poder corrigir o seu povo, depois de 70 anos como escravos, Deus autoriza o retorno do povo para a cidade de Jerusalém, e eles reconstroem a cidade, estão reconstruindo o comércio, estão reconstruindo a fortaleza de Jerusalém, estão reconstruindo a segurança pública, ou seja, toda a sociedade ela está sendo reorganizada para que o povo pudesse habitar em Jerusalém, mas eles continuam como escravos. Eles continuam como escravos agora de um povo
que são os persas. Apesar de estarem em Jerusalém, eles são escravos e pagam pesados tributos. E mesmo depois de 70 anos de correção, o coração daquele povo não havia melhorado. Eles continuavam tão pecadores e tão ingratos quanto os seus pais, que haviam cometido pecado e foram deportados para a Babilônia. Deus usa Ageu e Zacarias para poder alertar essas pessoas das suas falhas. Como eles estavam colocando mais os seus corações nos seus bens materiais e estavam se distanciando moralmente do caráter de Deus, ou seja, eles estavam abandonando a santidade de Deus e estavam se afundando em corrupção. Mais uma vez, e Deus usa esses profetas para alertá-lo. Agora, 100 anos depois, mais ou menos, do retorno deles para a cidade de Jerusalém, Deus levanta Malaquias. E Malaquias vai tratar do povo mais uma vez em relação à sua condição espiritual. É o momento de restauração da cidade. A cidade está começando a se desenvolver. O comércio, a segurança pública, a religião, a estrutura social básica está se organizando. Relações de comércio exterior começam a surgir no cenário de Israel. Não havia, no entanto, uma autonomia dessa cidade, dessa nação. Eles podiam fazer apenas o que os persas autorizavam. E mesmo com esse pequeno desenvolvimento, os pesados tributos cobrados pelos persas faziam com que houvesse um grande desemprego, uma opressão financeira enorme sobre o povo de Israel. E eles, apesar de produzir muito, comiam muito pouco, desfrutavam muito pouco. Isso fazia com que o culto no templo fosse afetado, porque quando as pessoas não têm com que contribuir, os templos ou o templo de Deus, ele é afetado imediatamente. O culto se tornou formal, mal conduzido, havia negligência dos adoradores, das pessoas que adoravam a Deus, e havia negligência ainda pior dos sacerdotes e dos levitas. Ou seja, toda a parte religiosa estava fria. Toda a parte espiritual de Israel estava morrendo. Mas veja, é contra essas coisas que Deus vai levantar Malaquias, para chamar a atenção do povo. O livro ele tem um estilo muito próprio, é um diálogo entre Deus e o povo, como se Deus levantasse algumas questões em uma audiência, como se fosse uma disputa, e o povo retrucasse, acusando Deus a respeito de falhas que eles acreditavam que o próprio Deus estava cometendo. E Deus então dá a última palavra, mostrando ao povo que não é ele que está errado, mas sim o povo está errado, com o seu coração no lugar errado e com práticas erradas. Deus dá a última palavra, provando em suas declarações, com cada uma delas, que ele tem razão, vencendo essas disputas e mostrando como o coração daquele povo estava endurecido. Veja como o texto ele começa no capítulo 3. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde os tempos dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Deus coloca mais uma argumentação. Vocês estão andando longe, vocês se desviaram, vocês abandonaram os meus decretos. E eles sarcasticamente perguntam, se nós estamos andando tão longe, como é que nós voltaremos? Existe um sarcasmo por trás das palavras do povo de Israel. Na história da igreja, existe um povo chamado puritano.
Eles eram ingleses e depois eles acabaram saindo da Inglaterra, indo para os Estados Unidos e acabaram formando a base da estrutura social da Nova Inglaterra, que depois tornou-se os Estados Unidos, da base da sociedade americana. Eles eram um povo que passaram a ver as Escrituras e a fé cristã de uma forma diferente. Em um tempo onde a fé estava muito fria, a religião ela estava muito ritualística, aonde as pessoas iam para o templo, mas na verdade não havia nenhum tipo de sentimento de apego das pessoas com a pessoa de Jesus, relacionamento verdadeiro. Esses irmãos começaram a se levantar e a mostrar um tipo de fé totalmente diferente. Eles começaram a ver que a fé professada precisava ter implicações práticas. Eles começaram a olhar para os cristãos das igrejas e dizer, mas não dá para viver de qualquer forma. Nós não podemos viver de qualquer forma. Se nós servimos a Cristo, nós não podemos viver uma vida medíocre. Precisamos viver acima da mediocridade. Nós precisamos viver uma experiência humana mais elevada. Uma experiência de transformação. E eles começaram a viver essa experiência, uma busca genuína, verdadeira pela santidade. E eles começaram a transformar não apenas a sociedade inglesa, mas toda a base da sociedade americana foi transformada por esses homens. Homens como Jonathan Edwards, homens como Charles Spurgeon, eles começaram a pregar o evangelho. E as pessoas começaram a fluir para as igrejas, percebendo que existia um tipo de vida espiritual mais fervorosa, mais real, uma experiência com Jesus mais viva. E é esse tipo de experiência que Deus nos chama para ter, uma busca, uma experiência de fé mais profunda e mais robusta, que realmente transforma a nossa vida, transforma a nossa prática, transforma os nossos conceitos e nos faz refletir o caráter de Cristo nesse mundo. Foi isso que os puritanos fizeram. Tudo porque eles entenderam o sublime amor de Deus. Como Deus é amoroso. Deus ele ama o seu povo. E nós precisamos entender isso. Mas Deus amar o seu povo significa que também Ele nunca vai mudar. Deus ama o seu povo porque Deus é imutável. E Ele ama um povo que é o povo mais improvável. Não é porque nós merecemos ser amados, mas é porque Ele resolveu nos amar. O texto começa dizendo, de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não são destruídos. Ele olha para o povo corrupto, para aquele povo de coração duro, para aquele povo que não estava realmente prestando um culto de adoração genuíno, e diz, sabe por que vocês não são destruídos? Porque eu não mudo. Porque eu sou imutável. Porque Deus não vive de maneira dúbia, Ele não vive apaixonadamente, Ele não vive os excessos e acessos emocionais que nós temos. Um dia você está muito feliz com seu amigo, amando o seu amigo, e de repente esse amigo faz uma coisa ruim e o seu coração muda. E ao invés de você amar o seu amigo, você cria um profundo ressentimento contra ele. Deus não é assim. Deus continua amando. Deus continua nos amando. O povo, ele tinha muitas dúvidas sobre esse amor de Deus. E ele se perguntava, mas o que é esse amor? Eu preciso que você acompanhe comigo. Veja lá o capítulo de número 1 de Zacarias. O capítulo número 1. Olha como é que Deus começa
essa conversa? Capítulo de número 1, versículo número 2. De Malaquias, tá? Falei Zacarias, Malaquias. Capítulo de número 1 de Malaquias. Versículo de número 2. Olha como é que ele começa a conversa com o povo. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês me perguntam, de que maneira nos amaste? Deus começa com uma afirmação e o povo vem novamente com uma pergunta sarcástica. Deus fala, eu amo vocês. Mas eles falam, como é que o Senhor ama? Ama como? Como é que o Senhor está nos amando? Se nós vemos apenas a destruição, se nós somos escravos, se nós pagamos tributos, se nós estamos sofrendo uma barbaridade, se os nossos antepassados foram levados como escravos para a Babilônia, como é que o Senhor nos ama? Isso não faz sentido, o povo diz. Mas veja, Deus vai falar lá no capítulo 3, eu amo vocês porque eu não mudo. E é porque eu amo vocês que vocês não são consumidos. Irmãos, a pergunta deles é, vale a pena servir a Deus? Num mundo como o nosso, vale a pena servir a Deus mesmo? Os ímpios prosperam, os justos sofrem. A maldade, ela cresce e aqueles que praticam a maldade parecem ser recompensados. Parece que quanto mais corrupto é o indivíduo, mais poder ele ganha, mais recursos ele tem. E parece, principalmente em um país como o nosso, que essas pessoas se tornam intocáveis. Intocáveis. É como se Deus beneficiasse o mal. A maldade, irmãos, ela cresce. E a conclusão daquele povo é clara: Deus ama a maldade. Se Deus permite isso, é porque Deus ama a maldade. E se Ele não ama a maldade, então pelo menos Ele não está ligando se nós fazemos o bem ou se nós fazemos o mal. Deus, Ele tem um tipo de caráter amoral. Ele não liga se você faz o bem ou se você faz o mal. O importante é que você dê a Ele o que Ele quer, e a maneira como você age, você pode agir de qualquer forma. Não interessa. Essa era a conclusão daquele povo. Todavia, nós entendemos, e Deus chama a atenção daquele povo também, para que haja o entendimento deles, de que nós podemos confiar em Deus, porque Ele não muda. Quando Ele diz que ama, quando Ele estendeu amor, Ele não muda o seu amor. E o amor de Deus, ele é decretado em uma aliança. Ele fez uma aliança com o seu povo, assim como um marido faz uma aliança com a esposa. E nós esperamos que um casal, quando se une em matrimônio, essa aliança, ela seja eterna. A gente fala, até que a morte os separe. Até que a morte os separe. A aliança de Deus com o seu povo é para ser eterna, então Ele não muda. Ele vai mostrar para o seu povo o motivo do porquê ele os ama. Quando eles dizem, mas como é que o Senhor nos ama? Ele fala assim, eu escolhi vocês. Versículo de número 3 do capítulo 1. Eu escolhi vocês. E isso deveria ser o suficiente para vocês poderem ver o meu amor. Ele vai citar o exemplo de Jacó e Esaú, que eram filhos, irmãos e gêmeos, nascidos do mesmo ventre, mas Deus não escolhe Esaú, mas escolhe Jacó. Ambos saíram do mesmo ventre, ambos tinham a mesma procedência, ambos tinham o mesmo sangue, ambos mereciam a mesma condenação, por serem pecadores. Mas Deus, em seu eterno amor, resolve manifestar graça a Jacó. E agora os descendentes de Israel são esses, os filhos de Jacó, esse povo que Deus resolveu escolher, simplesmente porque Ele é amor. É esse mesmo amor que nós vemos na pessoa de Jesus.
Paulo vai dizer que Jesus morreu por nós, por cada um de nós, sendo ainda nós pecadores. Deus não resolveu nos amar porque nós somos bons, porque nós somos bonitinhos. Deus resolveu nos amar porque Ele é amor. Não está em nós o valor, está nele o valor. Nós éramos inimigos de Deus, como Paulo vai dizer, mas Cristo nos reconciliou com Ele. Cristo nos deu uma reconciliação com o Pai, morrendo em nosso lugar, pagando a nossa dívida no alto da cruz. A cruz é a expressão máxima de um Deus que não deixa o pecado impune. Deus Ele não passou a mão na sua cabeça e Ele falou assim: tá tudo bem, você errou, mas eu vou deixar para lá. Não é isso que Ele fez conosco. Deus cobrou o nosso pecado no Filho dele, no alto daquela cruz. Os nossos pecados moeram Jesus no alto daquela cruz. O meu e o seu pecado não foi apenas apagado, ele foi pago. E pago por um sangue precioso. Deus não deixa o pecador impune. Por isso, Ele resolve entrar nesse mundo e tomar o nosso lugar no alto daquela cruz. E por que Deus não deixa os pecados impunes? Porque Deus é justo. Ele é justo, mas ao mesmo tempo que Ele é justo, Ele é todo cheio de amor. E a cruz é esse símbolo máximo, aonde nós vemos toda a justiça de Deus, cobrando a sentença do pecado, aonde o pecador precisa morrer. E Ele assume o nosso lugar no alto daquela cruz, mas ao mesmo tempo que Ele satisfaz a justiça, Ele mostra o seu amor por pecadores, por pessoas que não merecem, por mim, por você. Na cruz, a justiça e o amor de Deus se mesclam perfeitamente. Na cruz, nós vemos a morte do justo pelos injustos. É a morte como condenação para satisfazer a justiça de Deus. E a ressurreição de Jesus como uma esperança administrada ao coração dos homens por causa do seu amor. É porque Jesus ressuscitou que nós temos esperança de que um dia nós ressuscitaremos também. O povo de Deus parece desde sempre ter essa essência meio rebelde, assim como aquele povo tinha. Olha o texto: desde os tempos passados vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Deus está falando, desde os tempos dos pais de vocês, vocês estão rompendo com a minha aliança. Os decretos de Deus são aqueles mandamentos que Deus dá ao povo no alto do monte Sinai, quando Ele faz a aliança com seu povo. E o povo está quebrando essa aliança constantemente. Nos tempos de Moisés, o povo quebra a aliança por causa de cebola, por causa de alho. Começam a murmurar. No tempo de Josué, eles quebram a aliança por causa de capa, de ouro, de prata. No tempo dos juízes, eles quebram a aliança porque o coração deles é corrompido e cada geração eles tendem a se distanciar de Deus e adorar outros deuses. E no tempo dos reis, cada rei que sobe ao trono parece um pior que o outro, levando Israel ao pecado, à corrupção e ao distanciamento de Deus. Poucos foram os reis que realmente serviram a Deus. Essa é a natureza do homem, uma natureza pecadora. Isso é demonstrado, irmãos, na nossa insistência em quebrar os mandamentos de Deus e, na maioria das vezes, ainda tentar nos justificar. Nós quebramos, nós falhamos, nós erramos contra Deus, mas nós sempre procuramos uma justificativa. Nós temos um bom motivo para fazer aquilo.
E nós não percebemos que quando fazemos isso, o que nós estamos quebrando é essa aliança gloriosa com Deus. Deus fez uma aliança conosco. E Ele se tornou fiel a essa aliança. E Paulo vai dizer que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. E sabe por que nós não somos destruídos? Sabe por que você não é destruído quando você comete pecado? Quando você não é reto? Quando você não pratica aquilo que as Escrituras ensinam? Porque Ele, o Senhor, não muda. Ele, o Senhor, não muda. E Ele disse que ama você. Ele não muda. E nesse tempo, Deus vai dar alguns motivos aqui para que Israel se arrependesse. Algumas coisas que eles estavam fazendo e Deus vai apontar esses erros e eles vão dar motivos que vão tentar justificar os seus erros. Por exemplo, Deus vai falar sobre a negligência do povo na adoração. Ele vai dizer assim: um filho honra o pai, um escravo honra o seu senhor, mas eu não sou honrado pelo meu povo. O meu povo não me honra. Veja o versículo 6 do capítulo 1. Diz assim: o filho honra seu pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, aonde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira nós temos desprezado o teu nome? De que forma nós estamos errando? Faltava uma capacidade do povo de fazer uma avaliação do seu coração e viver uma vida mais espiritual, acima da mediocridade. De que maneira nós estamos desprezando o teu nome, eles perguntam. E Deus vai dar as respostas. Ele vai dizer: oferecendo animais defeituosos, animais que eram proibidos pela lei, porque a lei dizia que os sacrifícios deveriam ser feitos com animais perfeitos, porque eles representavam Jesus. Isso demonstra, irmãos, não apenas uma falha no culto, não é apenas um erro, mas significa um coração que menospreza os interesses de Deus sobre como Ele deve ser adorado. E às vezes nós também fazemos isso. Nós incluímos coisas nos cultos que Deus não quer. Nós achamos que podemos fazer qualquer coisa nos cultos, que o culto acontece segundo a nossa vontade. E culto não é segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Nós incluímos eventos dos mais diferentes, imagens das mais diferentes. Às vezes é a Arca da Aliança, é candelabro de ouro, é a meia abençoada, é a rosa de Saron, é o sal grosso, é a arruda, é tantos símbolos de imagens que Deus olha para isso com abominação. Nós colocamos músicas que não agradam a Deus, músicas que falam muito mais para o ser humano e para o coração das pessoas do que a respeito da glória de Deus. Nós usamos palavras que não prestam adoração a Deus, mas que estão muito mais compromissadas com a autoajuda, com o sabor que vai trazer na boca do povo, com o bem-estar gerado no coração das pessoas. E à medida que os pastores adoçam a boca dos seus membros, o seu coração é distanciado de Deus, porque as pessoas não são chamadas ao arrependimento. O nosso culto deve acontecer da forma como agrada a Deus, como Ele quer, e não como a plateia quer. A plateia, nós somos a plateia, na verdade. A plateia, ela deve se agradar por ver Deus sendo adorado corretamente. Todos nós aqui devemos olhar e perceber os símbolos e os sinais no culto de como Deus está sendo adorado e como Cristo está sendo o centro das nossas reuniões. Não um pastor, não o louvor, não uma pessoa ou um show. Não, mas Deus deve ser o centro.
Nós temos invertido isso. Temos verdadeiros shows, músicas, danças, luzes, comidas, manifestações emocionalistas, palavras de autoajuda, tudo para o entretenimento das pessoas. Tudo para encontrar o coração das pessoas e não encontrar a Deus em verdadeira adoração. Todavia, irmãos, apesar de tudo isso estar inserido no culto, tem faltado o mais importante: pessoas com o coração quebrantado e ansiosas por cumprir a vontade de Deus. Pessoas que amam ao Senhor verdadeiramente. Pessoas que querem ver a glória dele. Mas veja, não é só isso. Também havia traição e infidelidade. Capítulo 2, versículo 14. Abra para mim e leia comigo. E vocês ainda perguntam, Deus falando, e vocês ainda perguntam por quê? E porque o Senhor, porque o Senhor é testemunha entre vocês e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Havia infidelidade. Os israelitas cometiam adultério descarado. Eles quebravam a aliança com as suas esposas, com a mulher da sua mocidade. Eles também se casavam com outras mulheres de povos estranhos e que não adoravam o mesmo Deus. E quando eles faziam isso, eles passavam a cometer idolatria. Eles passavam a adorar dentro das suas casas os deuses dessas mulheres. Adoravam deuses estranhos escondidos dentro de casa. Não apenas isso, mas eles também praticavam o divórcio, coisa que Deus vai dizer que abomina, que Deus odeia. Irmãos, nós repetimos coisas muito semelhantes. Como a pornografia, ela tem crescido nos nossos dias. Entrado na vida de homens e mulheres, rompendo com essa aliança do matrimônio. Homens e mulheres se tornando infiéis, mas com a consciência tranquila, porque acreditam que não estão cometendo adultério simplesmente porque não aconteceu o ato físico. Mas veja, assim como Israel comete adultério quando o seu povo adora, quando o povo adora um outro Deus e não ao Deus verdadeiro, um marido também comete adultério quando adora uma outra mulher, ou quando ama, ou quando tem prazer em uma outra mulher que não na sua. Irmãos, isso tem enfraquecido a família. Isso tem gerado um número absurdo de divórcios, principalmente no Brasil, onde os números já chegam na casa dos 50%. A falta de critério em contrair matrimônio também é um absurdo. Os cristãos não olham mais a respeito da fé da outra pessoa. Meninas aqui, olhem para o tipo de vida que o menino com quem você quer se casar, com quem você quer namorar, o tipo de vida que ele tem tido. Olha, veja se ele ama a Deus, realmente. Veja se ele ama a Deus mais do que ama você. Porque se ele amar a Deus mais do que ama você, então vale a pena se casar com ele. Vale a pena. Meninos, olhe também para as meninas. Veja se realmente ela ama a Deus. Se ela não ama a Deus, se ela ama mais o seu corpo, se ela ama mais a sensualidade, pula fora, por mais bonita que ela seja. Esposa, marido, faça uma avaliação do seu cônjuge. Se ele está amando mais outras coisas do que a Deus, ajude-o ou ajude-a a amar a Deus mais do que tudo, porque é isso que traz
uma família coesa, forte e saudável. Um outro problema que Deus acusa o povo é que o povo estava acusando Deus de ser mau caráter. O próprio povo chamava Deus de injusto. Veja o capítulo 2, versículo 17. Diz assim: vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Como temos cansado? Vocês ainda perguntam quando dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam: onde está o Deus de justiça? Eles estão dizendo assim: Deus gosta de quem faz o mal. Deus gosta de quem faz o mal. E eles olham para Deus e falam assim: mas o Senhor não falou que era justo? Cadê o Deus de justiça? Com tudo o que está acontecendo no mundo, com tudo o que está acontecendo conosco, cadê o Deus de justiça? Em outras palavras, eles estão dizendo: Deus não se importa se praticamos o bem ou se praticamos o mal. E aí Deus envia 2 indivíduos como sinal de que Ele ama a justiça. Essa é a promessa dele. Os versículos posteriores, Deus vai dizer: vocês querem saber como eu sou justo? Vocês querem saber como eu amo a justiça? Como eu sou um Deus justo? Então eu vou prometer para você 2 pessoas. E aí o primeiro é o mensageiro que prepara o caminho. Nós conhecemos esse mensageiro que prepara o caminho. O nome dele é João Batista. João Batista nasce alguns séculos mais tarde, e ele vai ser o que prepara o caminho para o Senhor, e ele chama o povo ao arrependimento, e ele é vigoroso, a sua mensagem é ácida contra o pecado, e ele vai ser morto justamente porque ele confronta reis. Mas o segundo é o mensageiro da aliança, aquele que faz uma nova aliança, o próprio Deus, o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus encarnado, é o mensageiro da aliança, e mostra como Deus é justo. E ele mostra a sua justiça na cruz, pagando a dívida de pecadores. Quantas vezes nós achamos que Deus é injusto, irmãos? Às vezes nós só não verbalizamos, mas às vezes nós achamos. Às vezes é por causa de uma dor intensa, às vezes é por causa de alguém que nós perdemos, ou às vezes por causa de uma dificuldade grande que nós estamos passando. Nós perdemos a fé. Nós perdemos de perspectiva que Deus é amor. Ao vermos os ímpios ganhando poder, nós nos perguntamos: como isso pode ser? E nós não confiamos na condução de Deus, um Deus que conduz toda a história. Ao vermos como a prostituição cresce no nosso mundo, às vezes nós nos sujeitamos à prostituição e vamos rompendo com os nossos laços de aliança, mostrando que não confiamos em Deus, que Ele não é o nosso maior prazer. E muitas vezes a nossa rejeição, ela não está na nossa boca. Nós não falamos, nós não verbalizamos, mas às vezes nós olhamos aquele ímpio que prospera, aquele indivíduo que tem poder e ele é intocável na sociedade, e nós com a boca até dizemos: como é que esse cara pode ser assim? Como é que pode ser tão mau? Como é que pode ser tão ganancioso? Mas lá dentro do nosso coração, a gente fala: quem me dera eu ter um pouquinho desse poder, quem me dera eu ter um pouquinho dessa grana, quem me dera. Não é esse tipo de experiência que Deus quer para nós. Deus quer uma experiência de espiritualidade transformada. Seu amor é demonstrado em sua paciência, por cuidar do seu povo. Ele cuida. Ele vai dizer: voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês. Quando nós nos voltamos para Deus, Ele se volta para nós. Ele transforma a nossa história. Ele transforma a nossa casa. Ele transforma as nossas vidas. O versículo 8 e 9 dizem assim: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: com o que te roubamos?
nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. A representação aqui é de tudo aquilo que Deus havia acusado o povo até agora. O texto aqui não está se relacionando com dinheiro, como muitos querem colocar aqui e usam esse texto. Usam esse texto para tirar dinheiro das pessoas, mas não é isso. O chamado de Deus aqui não é para você dar dinheiro. O chamado de Deus aqui é para você entregar o seu coração. Entregar o seu coração à obediência. É representação de tudo aquilo que ele condenou até agora. O dízimo era parte da adoração. Se as pessoas não entregavam o dízimo, eles não estavam adorando a Deus de forma apropriada. O dízimo era uma forma deles manterem a sua fidelidade à aliança. Se eles não entregavam o dízimo, então eles não estavam mostrando fidelidade à aliança. Se eles não entregavam o dízimo, eles estavam mostrando um coração idólatra, porque eles estavam amando mais as riquezas do que a Deus, e isso é idolatria. Existia uma desconfiança deles a respeito do caráter de Deus, porque se eles não entregavam o dízimo deles, eles estavam dizendo: Deus não é confiável. E porque Deus não é confiável, Deus não vai cuidar de mim, Deus não vai suprir as minhas necessidades, eu vou reter aquilo para mim, esses valores para mim. E quando diz que eles estão debaixo de maldição, não é que Deus vai rogar uma praga neles. Pelo contrário, a pior maldição que existe é quando o ser humano passa a fazer as suas próprias vontades, a sua própria escolha e abandona a obediência. Veja Romanos capítulo 1. Quando o ser humano se entrega às suas próprias paixões, às suas próprias vontades, essa é a grande maldição que nós temos. O amor de Deus por nós é manifesto justamente em Ele nos tirar disso e nos apresentar um novo caminho. Quanto mais o povo busca a sua vontade, quanto mais você busca a sua vontade, mais destruição eles colhiam, mais destruição nós colheremos. Quanto mais eles se afastavam de Deus, mais a miséria humana aumentava. Uma maldição, na verdade, é uma vida sem Deus. Uma vida de maldição é uma vida sem Deus, é uma vida caracterizada pela desobediência, caracterizada pela falta de generosidade. Uma vida sem obediência e sem generosidade não trazem maldição. Prestem atenção no que eu vou falar. Uma vida de desobediência e de falta de generosidade não trazem maldição. Elas apenas evidenciam uma vida amaldiçoada. Elas apenas evidenciam uma vida amaldiçoada. Por quê? Porque você e o seu coração estão deixando de amar a Deus. Então, como Deus resolve isso? Enviando o seu Filho. Ele envia o seu Filho para morrer por nós. Jesus é esse que vai mostrar como é a vida de um filho de Deus. Veja João 6, 38 a 40, diz assim: porque eu desci do céu, Jesus dizendo, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. A minha vontade é ser obediente, Jesus vai dizer. O programa terreno de Jesus era obedecer ao Pai. Ele vai dizer: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O texto de Filipenses vai dizer que a vida dele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele não fez a sua vontade em momento algum, nem no momento que precedeu a cruz, quando ele ora: Pai, a cruz está aí na frente. E ele suava sangue. E ele dizia: não seja feita a minha vontade, mas a tua. E depois ele mesmo vai dizer: aqueles que me amam, eles ouvem as minhas palavras e obedecem. Porque amor tem a ver com obediência. Quanto mais nós obedecemos a Deus, mais nós mostramos amor.
Mas também Jesus mostra para nós o que é generosidade. Porque tudo que vinha à mão dele, o que ele fazia era dar graças e repartir. Na multiplicação dos pães e peixes, lembra? 5.000 homens e mulheres, fora mulheres e crianças, cerca de 10.000 pessoas, tinham 5 pães e 2 peixinhos. Ele toma os 5 pães e 2 peixinhos, eleva os olhos aos céus, dá graça, reparte entre aquelas pessoas. Você lembra na ceia, quando ele chama os seus amigos, ele pega o pão, ele parte e diz: esse é o meu corpo. Ele repartiu o pão entre os seus amigos. E no fim, na cruz, ele repartiu a si mesmo. É por isso que nós participamos da Santa Ceia. Cada pedacinho de pão faz parte de um pão inteiro. Quer dizer que quando nós comemos um pedacinho daquele pão, todos nós juntos nos tornamos um pão inteiro. Nós nos tornamos um só. E só podemos nos tornar um só porque um dia Jesus foi moído por nós. Ele repartiu a si mesmo por nós. Ele dividiu conosco a sua vida. Ele dividiu conosco a sua justiça. Ele dividiu conosco o seu reino. Ele dividiu conosco a sua herança. Ele foi generoso para conosco. Ele fez conosco essa nova aliança no sangue dele. Ele foi mediador dessa nova aliança. A nova aliança feita pelo poder do Espírito Santo, com as motivações certas e transformando as motivações erradas. Prosperidade nas Escrituras não é ter muito. Prosperidade nunca foi ter muito. Prosperidade nas Escrituras é ter o suficiente para você poder dividir. É isso. É Paulo, lá em Efésios 4, que diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Veja só que interessante. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe. Trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Ele não fala trabalhe para ter cada vez mais. Não é esse o propósito. É trabalhe para que você possa ter o que repartir. A vida do cristão é marcada por essa generosidade. O Espírito Santo nos deu poder para isso. Quando o Espírito Santo ele vem, quando as pessoas entendem quem é Jesus, quando as pessoas entendem quem é Cristo, a generosidade nasce. Lembra de Zaqueu, o publicano? Quando ele se encontra com Jesus, ele dá 50% de tudo que ele tem. Lembra da viúva pobre que Jesus elogia ela? Ela dá 2 moedinhas no templo e ela dá tudo que ela tinha, é 100%. Lembra da igreja? No primeiro século, ela repartia com todos aqueles que tinham necessidade, para que ninguém tivesse necessidade no meio delas. Lembra a igreja da Macedônia? Lá em 2 Coríntios capítulo 8, ela deu acima das suas posses. Diz que ela tirou uma grande oferta para ajudar os pobres de Jerusalém, tirando da sua pobreza. Eles deram voluntariamente, insistentemente, abundantemente. E no final o texto vai dizer, eles deram a si mesmos. Que bonito isso. Que bonito esse tipo de vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Então, nós não temos tempo para terminar todo o texto hoje, mas o mais importante aqui é que esse texto, ele não está falando em momento algum a respeito de você dar mais dinheiro para ganhar mais coisa. Ele está falando para você entregar cada vez mais o seu coração para que você se torne mais parecido com o Deus a quem você serve. Amém?